Certo. Vamos lá. Oi. Oi. Oi, Pro. Bom dia. Ó, vamos dar continuidade da gente parou na primeira aula aqui. Estávamos falando sobre os franceses, né? E aí o que os franceses chegaram e fizeram aqui, né? Montando vilas, né? Uma vila no Rio de Janeiro, que foi aliado aos indígenas Tamoio. E o outro no Sergipe, numa vila chamada Coligny, tá? E aí, para lembrar que os franceses eles passaram por várias dificuldades, porque eles tinham poucos alimentos, né? Doença e forte calor, certo? E o solo não permitia a construção das paliçadas para a defesa. Quem não sabe, paliçada era aquelas madeiras pontiagudas que ficava no solo. Para quem não sabe, por quê, gente? Alguém imagina por quê? Não. Sei lá, para marcar alguma coisa, professora? Os franceses, eles estão acostumados a construir casas de madeiras na Europa, né? E aí, né, fazia pontiagudas, ficada no solo. Chega aqui no Brasil, em duas regiões super quentes, como é que a terra vai segurar? A terra é tão seca que o negócio, né? Cai, não consegue. Mas fica que as árvores onde tá pegando fogo no Rio de Janeiro e no... Tudo, Gabriel. A gente, o planeta Terra tá em perigo para tudo. Bom. Ô, professora. Eu vi um negócio que, tipo, que pode acontecer que nem aconteceu com Marte. Marte tá do jeito que ele tá porque a camada de ozônio dele saiu. Perdeu a camada de ozônio. Então, perdeu tudo que tinha em Marte. Então, a Terra pode acontecer isso. Que aí a gravidade já... Aí morre todo mundo. Isso. Caio, para, Caio. A gente não vai viver isso, né? Porque se isso acontecer, Arthur, vai levar milhares de anos para chegar nesse ponto. E eu sou tão jovem para morrer. Não, a gente vai morrer por morte morrida mesmo. Tomara. Não é a nossa geração que vai ver isso, pode ter certeza. Talvez a geração aí, nem de trisneto de vocês. Vamos lá. Gente, os franceses, eles conseguiram solidificar suas posições e nos 5 primeiros anos receberam reforços da França. Nos 5 primeiros anos. Então, a França ficou um bom tempo aqui, tá, gente? Estreitaram sua aliança com os tamoios, e transformaram o forte em uma das mais poderosas fortalezas da época. Tem umas fortalezas aí que foram construídas pelos franceses. A Baía de Guanabara. Quem já foi lá pro Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, deve lembrar disso daí, tá? É um forte que teve feito pelos franceses. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu fui lá em 2018, eu acho. Eu não lembro. Que é a Baía de Guanabara. Olha o tamanho do forte. Parece uma represa, né? Não, represa não, é o mar normal, porque no Rio de Janeiro, Gabriel, só que é meio que você indo você ainda pega a ponte de Niterói para passar por Guanabara. Ô, professora? Diga. Você já foi na ilha de Paquetá? Não. Mó bonito lá. Nunca fui, não. Diga, Léo. Lá na Praia Grande também tem um forte. Sim, é bem na areia. Geralmente praia, geralmente assim, a cidade sempre tem um forte que era forma de proteção, né? Então, aí lá dá pra visitar. Aqui perto dessa baía... o pessoal daquele grupo se reagrupasse, pegasse equipamento. Aqui, ó, perto dessa baía de Guanabara, dessa baía aqui, que é esse forte, perto da baía, tem uma igreja muito bonitinha construída pelos franceses. Também. Depois eu vou achar alguma foto que deve ter por aí, minha, e eu mostro pra vocês lá. Ok. Oxi, não, errei. Caramba. Ih, caramba. Ô, professora, por que você tá postando essas coisas? Pronto, achei, consegui. Bom, não era isso que eu queria, era isso. Ai, meu Deus, vamos lá. Quem vai ler agora? Quem ainda não leu hoje?
Eu- Isabelle, não li. Isabelle, manda ver. Peraí, Eu também Gabriela, não li hoje. Eu ainda não li Eu o. sim. Li não. Vai, Faz mal Isabelle. pipoca eu não li. Vai, Isabelle. Tá. O Rio de Janeiro só seria recuperado pelos portugueses em 1567, quando o governador-geral Mendes Sá enviou tropas e navios para combater os franceses. Ao final, os franceses foram derrotados e mais de 600 indígenas tamoios morreram. Continua ou não? Pode continuar. A presença francesa em território brasileiro também teve relevância para as dinâmicas de resistência indígena. Muitos grupos indígenas souberam articular seus interesses aos interesses franceses contra os portugueses, a chamada Confederação dos Tamoios, 1554 a 1567. Foi uma das maiores expressões disso. Grupos indígenas liderados pelos Tupinambá organizaram revoltas contra as medidas de escravização que os responsáveis pela capitania de São Vicente impuseram. Os indígenas organizaram ataque aos portugueses e para isso articularam o apoio dos franceses para o tal ato. Os portugueses, por sua vez, aliaram-se a outros grupos indígenas e, após mais uma década de conflitos, venceram a Confederação, dizimando centenas de indígenas. Obrigada, Isabelle. Então, assim, gente, o Rio de Janeiro foi tomado pelos franceses e os portugueses foram lá e tomaram de volta, tá? Tinha um governador chamado Mendes Sá, que ele enviou várias tropas de portugueses para combater os franceses. E aí, aqueles indígenas tamoios que estavam lá defendendo os franceses, morreram pelo menos 600 deles. Os portugueses mataram sem dó, tá? E essa presença aí dos franceses acabou mostrando resistência para os indígenas. Porque os indígenas, tinha alguns ainda que tinham medo. Tinham medo, gente. Simplesmente medo, assim, de interpretar, de enfrentar, sabe? Os portugueses. Quando chegam os franceses, eles vão criar mais fortaleza. Eles vão falar, então tem gente também que não gosta desses caras aí. Então, vamos se juntar a esses caras aí. Aquilo que a gente falou na primeira aula. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? É meu amigo. Tem até um filme no Netflix. Então. Ô, Pro, lê o chat aí, ó. Tá? Então, muitos indígenas aprenderam aí a se resistirem, né? E outros indígenas também, eles começaram a articular os interesses aos franceses, tá? Contra os portugueses, gente. Então, a chamada Confederação de Tamoios, né? Mostra essa resistência dos indígenas. Por quê? Porque os grupos indígenas tamoios que tinham os Tupinambá, eles se organizaram e fizeram uma revolta contra a medida de escravização dos portugueses. Então, por isso que acabou a escravização dos índios e começou a dos africanos, né? Porque os indígenas começaram a resistir. E eles só criaram essa coragem por causa dos franceses passarem por aqui. Então, foi um lado legal, né? Certo? Beleza, gente? Uhum. Ah. Bom, os indígenas organizaram um ataque contra os portugueses e os franceses espertinhos aproveitaram a situação e falaram, a gente apoia vocês. Né? Mostrou, os franceses falaram, nós é amigo dos índios. Amigo, é porque tinha interesse na terra, né? Bom, os portugueses, por sua vez, alinharam-se outros grupos indígenas e, após mais uma década de conflitos, venceram a Confederação, dizimando centenas de indígenas, dizimando. Ou seja, mais uma vez os portugueses ganham dos índios. Por quê? Pode falar, gente. Desesperta, tira os áudios aí. Arma de fogo, professora. O poder mais econômico.
Perfeito, arma de fogo. Sim. Arma de fogo, tá bom? Ó, Uhum. 9h50. Eu vou ler isso daqui e vou dar coisas Eu pra ia falar responder em isso 5 agora. minutos, tá? Eu vou ler e 5 minutinhos pra vocês responderem, porque eu vou ler. Bom, ó. Alguns poemas do padre jesuíta José de Anchieta revelam a influência religiosa nos conflitos entre portugueses e franceses pelo território brasileiro. No poema dos Feitos de Mendes Sá, é possível perceber a guerra religiosa além da territorial. Olha o que tem aqui nos versos dele. Com um coração infeccionado pela heresia e com a mente opressa pelas trevas do erro, não só todos se afastam do reto caminho da crença, mas procuram perverter, assim dizem, com falsas doutrinas, os míseros povos indígenas de todos os ignorantes. Né? De novo eu vou ler, mais uma vez. Que isso? Oxi! Barulho de Ô, peido. louco! Parece que tá Do áudio alguém do Léo. Bom, de novo. Com o coração infeccionado pela heresia e a mente opressa pelas trevas do erro, não só todos se afastam do reto caminho da crença, mas procuram perverter, assim dizem, com falsas doutrinas, os míseros povos indígenas de todos os ignorantes. Primeiro que eles estão falando, infeccionado da heresia. Ele está referindo aos portugueses, né? E a mente opressa pelas trevas do erro não só se afastam do caminho da crença, mas procuram perverter, assim dizem, falsas doutrinas. O que é falsas doutrinas? Doutrinas, meu Deus. É fácil, doutrina. Acredito que vocês seguem doutrinas. É. Gente, eu esqueci o significado. O que é doutrina, professor? É. O Arthur já tá digitando no computador. Eu? Eu acho que pode falar, professor. Fala, Não, Gabriel. tá respondendo minha mãe. Princípio. Fala. Conjunto Esquema donativo. coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, Gabriel. religioso e Ah, econômico. doutrinação. Não, não é lei, não. Gabriel. Aí, ó, o É Arthur ideias falou. fundamentais. É, tipo assim, eu tenho uma ideia e eu passo a minha ideia para vocês e vocês vão ser doutrinados por mim se vocês começarem a me seguir. Ah, É assim a Igreja Católica fazia, tá bom? E ignorantes, vocês sabem que pessoas ignorantes quer dizer pessoas Nossa. Ignorante. Que não sabe. que não sabem, exatamente. Não Não é sabem. pessoas que arrogantes. Vocês não confundam arrogância com ignorância, tá? Sim, ignorância é não saber de algo. Ou não saber do assunto, ou não saber. Bom, agora, ó, vocês vão ver de novo eu li 3 vezes o verso, vocês vão ler também, mais uma vez para tentar, e vai falar: com o coração infeccionado pela heresia e com a mente opressa pelas trevas do Professor, eu erro. vou ver meu irmão, ele tá muito quieto. Hã? Eu vou ver meu irmão, ele tá muito Quando quieto. tava em silêncio, né? É. Tá aprontando alguma coisa. Então, gente, ó, aqui, ó, vocês vão ver de novo, analisar essa frase e vão me dizer o que é. E a B também. Tá bom? 55, ó, vai, até 10 horas. Tá. Valendo. Certo. 9h54, na verdade. 6 minutos, vai. Não pode pôr música. Pera aí. Ai, a perna tá formigando. Amém.
Um minuto, hein? Você gosta de Racionais? Racionais? Não. Sério? Sério, professora? Não gosto, não. Pro, eu posso falar, B? Peraí. Não agora, né? Na É, do horário. tá. Professor, meu irmão sabe cantar uma música do Racionais, mas não inteira, mas sabe. Ah, Nego é? Di? Ah, mas Aham. se ele canta, a gente gosta. Deixa ele cantar pra gente, Heitor. É. Canta Ah, não aí. sou eu. Eu não sei se ele vai estar com vergonha. Vai ver que ele é o próximo vencedor do The Voice Kids, né? Deixa eu ver, peraí. Mas ele sabe cantar Jesus Chorou, sabe? Ah, Ah, essa daí mó é da da hora. época que eu tinha a idade de vocês. Tipo, ele Fazia gosta. muito sucesso, né, professor, na sua época? Oi? Na sua época fez muito sucesso Racionais, né? Ah, não, é que eu sou da época mais do rock, né? Era minha É geração, era muito daí, pessoal do rock. Mas assim, da- tava começando o rap fazer sucesso e aí surgiu esse que é evangélico, né? Arthur, você é evangélico? Não. Nem eu. Por que pergunta? Oxi, Só pra saber. Mas vocês têm religião ou não? Tem. Tem. Católica. Mas, tipo, eu não vou na missa assim sempre, não, sabe, pro? Eu vou mais no É, que final nem de eu. ano, eu também. só na missa do Natal, Nossa Senhora de Aparecida. Tá, feche, Caio! Nossa!
que ele tá fazendo aí? Você não escutou o arrotão dele? Tá, poxa. Aí é bom. Não. Isso daí foi um arroto? Foi. Nossa, arrotar dá um alívio, Arrotar alivia a barriga. né? Alivia, mas é muito nojento. Uma vez eu Ontem, Você ontem tem eu que tomei arrotar muita água. separado, né? Oi? Tem que arrotar, você tem que arrotar só você, não tem que ser mal educado. Não. Uma vez eu trouxe um amigo meu pra comer aqui em casa, aí eu tinha arrotado, né? Ele falou, é assim, é? Ele deu um arrotão que dava pra escutar de toda a casa. Fez eco? Credo. Eu brigo com meu E namorado o meu toda vez avô que ele tava faz dormindo, isso. meu avô até acordou com o arroto. Ó o Caio cantando em japonês. Tá no site. Não é BTS, não, né? Não. Caramba, ele canta bem. Vai ser o próximo vencedor do debate. Ele é muito fofo. Como que isso é japonês se é inglês? Eu tô zoando. Ah, tá. Eu achei. Nossa, sabe levar nem na brincadeira. É, Meu sei. Deus. Leva Ai, tudo gente, pra Gente. eu não Ai, ai, passou eu do tempo. achei. Vai, chega. Ai, gente, Vamos lá, eu gente. achei que fosse. Ai, meu Deus. Questão número 1. Ele morreu. Não. Vamos lá. Letra A. Com o coração infeccionado pela heresia e com a mente opressa pelas trevas do erro. E aí? E aí, beleza? Esse com o coração infeccionado pela heresia, não seria tipo, sei lá, coração machucado, coração partido? O que é Ficou heresia? triste. O que é heresia? Igreja. Igreja. Igreja é heresia? Você viu, professora? Não, eu falei heresia- errado, o Gabriel, heresia pensando não é que um- era, já me copiou. Quem é contra a igreja? Olha! Heresia é igreja? Não, eu só tava são os grupos que testando são ele. contra, não é? O que é, ô, Léo? São os grupos que são contra. Exatamente. Se os jesuítas que escreveram, foi um jesuíta que escreveu isso, ele tá falando de quem? Daquele carinha Não era da... da igreja. Oi? Não, que era Professora, da... heresias, não era Das pessoas bruxa? que não eram da igreja, eu acho. Pessoas Ele que tava não eram falando do Martim Lutero. Ele está falando de quem? Martim Lutero. Ou melhor, de religião protestante. Protestante, isso aí. Não é besta, né? Viu, Isabelle? Oi? Você entendeu? Oi, Entendi. tudo bem? Não, é porque a minha irmã tava me chamando aqui, desculpa. Tá. Sei, tô brincando. Viu, Gabriel? Outros aí. Então, ó, quando vocês sabem o que é heresia, vocês conseguem denominar o que ele está querendo dizer. Se foi um padre, aí vocês teriam que fazer uma análise. Se é um padre que está falando, ele está falando de quem? Igreja católica? Não, do protestante. Sim. Do Martim Lutero. Não, tipo, então ele tá falando que ele foi, tipo, influenciado. Não. Porque Olha, professora. se o coração tá infeccionado, vai morrer. Professora, olha. Mas ele não está falando dele. Ele Tá falando dos protestantes, né? Se os jesuítas estão fazendo de tudo para pegar os índios e colocar os índios católicos. Aí chega um protestante, vai querer fazer a mesma coisa, entendeu? Uhum.
sabe tudo isso, não. Ao que vocês entenderam aí, ó. Que eles consideravam um erro e um pecado a religião protestante, enfatizando as trevas do erro, que considerava essa doutrina. Então ele dizia que os protestantes estavam indo para as trevas e errando. Esse é os 2 primeiros versos. E o segundo, AB? Deixa eu falar, pronto. Fala, Isabelle. Ó, eu entendi que os franceses, eles queriam se unir aos índios para ficar mais forte contra os portugueses. Ah, eu coloquei. E que os índios também, eles eram ignorantes, né? Que eles não sabiam, sabe? Eles eram, tipo, inocentes. Uhum. Eles queriam se unir É a eles certo? pra eles ficarem mais forte populacional. De Tá certo? quantidade. É isso. Populacional e quantidade eu acho que eles não é. Porém, Isabelle, É quando quase certo? eles certinho. ignoravam, Eu não tô entendendo, pro. O Gabriel Quase. quase. Ó. Ele tá alertando a todos o perigo dos protestantes, certo? Uhum. Então, ó, segundo a Anchieta, não precisa escrever do jeito que eu tô escrevendo, tá, gente? Eu tô só... do jeito que a gente entendeu, Ai, eu não vou conseguir. Professora, foi daí que saiu o nome Anchieta? Oi? Aquela avenida Anchieta? É. Vocês perceberam que vocês estão conhecendo um monte de... é. Que nem, não tem o viaduto do chá, a gente sabe que lá antigamente era uma grande plantação de chá. Professora, eu já volto, vou jogar o bagulho no lixo, tá? Ah. Como a Isabelle comentou aí, ó. Que dia é hoje, professor? Dia 18. Então, ó. Sexta-feira. Então, gente, ó. Como a Isabelle comentou, o Gabriel deu umas comentadas as partes aqui. Só complementando deles, né? E tá mostrando aí, então, o Anchieta quer mostrar que é perigo, porque a presença dos protestantes junto com os indígenas fazia os indígenas se tornarem depois um pecador, entrar para as trevas. Sobe um pouco. Entrar para as trevas. Aí, Por valeu. quê? Não precisa copiar tudo certinho, Léo, eu falei. E aí, tipo assim, por que entrar para as trevas? Fica mais bonito. Tipo assim, ele estava dizendo que os índios eram inocentes e os índios eram ignorantes, né? Não sabiam, não tinham conhecimento. Então, qualquer coisa que fala para eles, eles acreditam. Inclusive até a doutrina falsa, né? Por isso que seria uma heresia, do jeitinho que a Isabelle falou. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Professora, acaba 10 minutinhos antes? Mas, João, vocês estão muito Não. preguiçosos, vocês estão folgadões. É ele. Mas, É ele. Ó, a gente tá pedindo 10, professora. A gente não tá pedindo 15 Ah. nem 20. Nossa, 15 e 20 é professora. também, né? Exigência. E aí, vai, continua copiando aí que eu preciso adiantar. Peraí, professora, eu tô em Anchieta ainda. Eu tô inocente. tô indígena, inocente. Eu dei 10 minutos pra vocês fazerem e vocês não fizeram. Mas é claro, né, 6, professora? A aliás. resposta é grande. Eu fiz. É, professora. Mas Professora, Tá eu acho que certo. foi isso, porque a sua tá mais bonita, entendeu? Aham, acredito.
Se a gente voltar presencialmente, eu vou querer ver todas as apostilas de vocês. Do primeiro, segundo e terceiro Não. trimestre. Ah, não. Não precisa não. Professora, eu vou tacar não. fogo. Eu vou olhar de todos. A minha Professora, eu já vou tacar terminei fogo. fora. Eu terminei toda a apostila já. Eu já incinerei as minhas. Cheguei! Pegou fogo. Joguei no Às vezes lixo pegou- as minhas. Não adianta, eu não sei se vocês sabem que não se joga apostila fora até acabar, mudar o ano, né? Vixe, Fran, e agora? Azar, Eu mano. tirei foto, professora. Azar, porque se a escola pedir pra ver, Tá aqui, ó, minha. Não, eu não joguei fora não, professora. não pode. Também não. Tem que guardar Tá tudo todas. aqui. Ó, Mas também não precisa Eu olhar, guardei né, as professora? minhas. Só não sei a primeira, não sei onde tá. Guardei as minhas, podem ter um Nossa, monte eu de tô zoando, as defeito. minhas tá tudo aqui. Falo mesmo. Eu só Não não guardo ligue, do ano professora. passado. Ó, atenção. Vai. No ano de 1534, nas Ilhas Canárias, nascia José de Anchieta. Em 1551, entrei para a Ordem dos Padres Jesuítas. Em apenas 2 anos, fui preparado para catequizar os nativos do Brasil. Chegando ao Brasil, fui designado a ensinar português para os índios. Mas também aprendi as línguas tupi, guarani e escrevi hinos e peças de teatro. Escrevi muitas cartas para Portugal. Nelas eu descrevi o cotidiano dos nativos. Observei e detalhei a flora e a fauna brasileira. Os anos passaram e eu continuei fazendo meu trabalho de catequizar, ensinar o português e ainda visitar os doentes. Deve ser por esses feitos que eu fiquei conhecido como Apóstolo do Brasil. Alguém já tinha visto alguma coisa sobre a vida da Anchieta? Não. Não consegui. Eu consegui entender pouca coisa por causa que tá um cheio de clima desgraçado e ruim pra respirar. vai sufocar o Gabriel. De novo, ó, 1 minutinho. No Foi ano de até ver lá embaixo, 1534, nas Ilhas Canárias, nascia José de Anchieta. Em 1551, entrei para a Ordem dos Padres Jesuítas. Em apenas 2 anos, fui preparado para catequizar os nativos do Brasil. Chegando ao Brasil, fui designado a ensinar português para os índios. Mas também aprendi as línguas tupi, guarani e escrevi hinos e peças de teatro. Escrevi muitas cartas para Portugal. Nelas eu descrevi o cotidiano dos nativos. Observei e detalhei a flora e a fauna brasileira. Os anos passaram e eu continuei fazendo meu trabalho de catequizar, ensinar o português e ainda visitar os doentes. Deve ser por esses feitos que eu fiquei conhecido como Apóstolo do Brasil. Bom, gente, o José de Anchieta ele foi muito importante, né? Ele fez alguma dessas coisas aí, né? Para mostrar alguns momentos da história do Brasil com a representação do José de Anchieta, tá? Mostra essa característica dele na flora brasileira, na fauna brasileira e os relatos do cotidiano, né, que ele fazia com os indígenas, tá? Por quê? Porque ele se esforçou bastante, turma, de ser um índio também, digamos assim. Apesar dele passar a fé católica para os índios, ele também se esforçou para aprender a língua dos índios, né? E criou várias poesias nas línguas indígenas, né? Ele sempre estava com os tupinambás. Tudo bem? Tudo. Tá. Então, ele é bem conhecido. Por conta disso, o Anchieta, ele ganhou todos os lugares que ele catequizou, ele ganhou alguma coisa no nome dele. Tem escolas no nome dele. Aqui em São Miguel tem nome tem uma escola que é Padre José de Anchieta, em homenagem a ele.
Porque já que ele também foi um dos que responsáveis por fazer essa igrejinha de São Miguel. Vocês sabiam disso? Nossa Alexandria vem da onde, Pro? O de vocês era pra vocês terem aprendido ano passado. Não falaram nada. Ué, vocês não aprenderam sobre Alexandre o Grande? Não me lembro. Ah, não, o professor Sim. falou. O Alexandre o Grande, eles vêm da cidade de Alexandria, por causa dele. É, vocês não perceberam que sei. na nossa roupa tem tipo uma biblioteca? Não Sim, era mas uma a biblioteca de Alexandre. Então, Jeguinha. Olha, respeito os mais velhos. Tô Não. brincando. E você é mais velho? Eu sou. É, o Quantos Arthur anos? é. Alguns meses. 14? 14 e o quê? Dias? Ó, gente, ali na região de Itanhaém, a praia, praia do Litoral Sul, alguém conhece? Não. O quê? Não sei. Itanhaém. Itanhaém, no Litoral Sul. Conheço. Itanhaém. Então, Acho que tá vendo esse lugar aqui, ó? Ah, esse daqui é mais fácil de vocês terem ido. Pelo menos já é. fui. Eu já fui em É. Itanhaém. Já Aqui, fui ó, aí. tem um lugar que chamam de Cama de Anchieta. Para ir na Cama de Anchieta, vocês passavam por aqui, ó. Passam por isso daqui. Aí depois chega lá no fim, tem uma pedra que parece uma cama. E ele deitava para ficar olhando as possíveis chegadas dos franceses. Gente, então até que era legal, né? Pô, ter uma pedra pra descansar. Não, honra ser uma pedra e ainda ver a praia, né? Isso que é mais legal. Nossa, pedra pra descansar dá não. E aí, ó, e outra coisa também. Outra também, quer ver, ó? Rodovia Anchieta. Que é aqui na Jaco Pêssego, né? Que para descer pra Praia Grande. Lá pro lado do Gabriel lá. A rodovia minha terra Anchieta. natal. A rodovia Anchieta também é homenagem a ele, porque ele passou por aqui. E ainda tem o caminho de Anchieta, que é na rodovia BR-101. Tá vendo aqui, ó? A BR-101, gente, eu vou mostrar no mapa para vocês a BR-101. Ela começa... Com certeza vocês já passaram por essa BR-101. Pro, não é confiável, ó. Wikipedia. Não, mas é a imagem que eu quero mostrar, ó. Não, mas... Não é confiável, Ó, então aqui, gente, essa rodovia BR-101, vocês já passaram por ela. Nossa, Aqui muito em São grande. Paulo. Sabe Bertioga, região de Bertioga, Sim. da Praia Grande, tudo. É a avenida principal. Ela começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul. Se vocês pegarem essa rodovia por Bertioga e continuar subindo, vocês vão passar por todas essas Estados. cidades. Ela é litorânea, essa BR. E aí, todo no caminho daqui, todo o caminho de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, esses 3 estados, vocês pegam essa parte do 101 escrito assim, caminho de Anchieta, porque o Anchieta catequizou os índios desses 3 estados. Entenderam? Entendi. Então, ó, viu? Ó, do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul. Tá bom? Eu tô tão triste, professor. Oi? A minha avó ligou lá pro cartório de Praia Grande pra ver se eu precisava ir lá pra renovar minha prova de vida. Eu só vou ter que ir com 14 anos. Prova de vida, como assim? Por causa que, como eu tô órfão, né, eu tenho que ficar fazendo prova de vida, né? Ah, é, Gabriel? Não sabia Pra disso, ver, não. pra ver se eu tô vivo, né? Pra continuar recebendo a pensão Por que quê? eu Você vou. tá morto? Ué? Meu Deus, cara. Não, Manuela, Manuela. Dele que tá Ninguém falando sabe, agora. né? Tem que ir lá e Manuela, fazer. ele não tá morto, ele tem que mostrar, provar pra justiça que ele tá Que vivo. ele tá Isso daí vivo. você vai fazer quando você se aposentar, sabia? É um Gabriel falso que tá com a gente. Você vai- Isso aí? Quando você se aposentar, Manuela, você vai ter que fazer isso também. Ah, Então tu não pode reclamar. Porque senão eles cortam a sua aposentadoria. Se você não provar que você tá viva, vai falar que você já morreu. Boiado, né? eu tô mandando foto, tô mandando foto. E se for Mas foto é bem repetida? provável, gente. Bem provável que aconteça isso, que daqui a uns anos tem que mandar fotos pra ver se tá vivo.
Arthur tá aqui. Vamos lá, gente. Chamadinha. Manu tá aqui. André. Professora vai começar por O baixo. André, tá aí? Tava Não. parando as aulas, né? Nossa, professor, você começa pelo fim? Hoje eu vou começar. Para não ser injusto com os últimos. Maiara Vida também louca, tá. professora. Ai, Maiara Não, tá aí? tá. Não. Júlia. Não. Yasmin. Não. Sofia. Não. Também não. Nossa. Pedro. Não, Não. Nicolas. não, Matheus. Não. Maria Clara. Ela tá. Não. Sim, ela tá aqui. Manuela. Sim. O outro Léo sumiu, hein? Não. Sumiu ele. Tá aqui não. Sim. sim. Não. 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 Sim, não. Ah, sim, você falou que ia dar uma coisa pra ela. É, já foi. Kaique tá aqui não. Aí também não. Não. Tô aqui, Sim. Bruno. Tô aqui, hein? Não. Não. Sim, eu tô aqui. Eu fiz de baixo pra cima e eu pensando que vocês iam sair, vocês estão só. Giovana. Não. Não. Tá só Sim. professora. Arthur, para. Não. Isso, Para, vocês Arthur. Nossa, Não. Credo. Não. Gente, tchau pra mim. Sim. Sim. Fala aí. Sim. O Alessandro tá aí? Oh, só do número oi. 4 pra baixo tem pessoa. Agatha Ô, tá Pro, aí? A Agatha tá assim, Pro. professora. Diga. você leu o chat Qual chat? Aqui? das mensagens da Ana Luísa? Não. O que Lê aí. foi? Não, é lá. Aí, ó. Essas duas.